Hoje, vamos mergulhar em um tema de extrema relevância na era digital em que vivemos. Os demônios que atuam sorrateiramente nos bastidores da nova era tecnológica, influenciando e corrompendo de maneiras muitas vezes imperceptíveis. A renomada médium Mônica de Medeiros nos conduzirá por essa análise, revelando como essas entidades sombrias também se adaptaram aos avanços digitais para exercer seu poder de influência, principalmente nas plataformas de mídia social como o Facebook e nos grandes veículos de comunicação como a Rede Globo e outros. É crucial compreendermos como essas entidades utilizam esses canais de comunicação para promover a corrupção espiritual e emocional nas pessoas. Por isso, convido você a permanecer conosco até o fim deste vídeo, pois trarei ainda mais conteúdo para enriquecer essa reflexão. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades em suas vidas, convido-os a deixarem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado à cura, libertação e vitória, onde nos reunimos diariamente às 18 horas para elevar nossas preces em prol de todos. E se ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e deixar seu like, pois juntos podemos criar um espaço de luz e transformação. Agora, vamos cortar para a explanação da Mônica de Medeiros sobre os demônios da nova era digital. Eu queria aproveitar então que a gente já está falando desse tópico, porque um assunto que eu tenho sido impactado recorrentemente é esse momento em que a gente vive, nós como seres humanos, de meio que tentar anestesiar tudo. A gente está sempre se anestesiando. Eu tô com uma dorzinha aqui, um remedinho. Eu tô com uma depressão estranha, remedinho. Eu não tô conseguindo resolver tal coisa na minha vida, eu vou fazer outra para esquecer, né? E a espiritualidade, a gente recebe muito essa pergunta, né? O que é a espiritualidade? O que mudou para vocês, né? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a espiritualidade é a batalha mais difícil que você vai ter que enfrentar. Porque você vai ter que enfrentar a si mesmo, que é algo que ninguém quer. Mas, ao mesmo tempo, existem receitas para tudo, não é? Para a gente se anestesiar da dor, de qualquer dor. Dor psíquica, física, emocional, financeira. Será que talvez não existam dois movimentos, então, que o ser humano está tentando seguir? Aí daí vocês podem fazer a avaliação de vocês, né? Vocês podem colocar o que vocês acreditam. Existe um movimento em que a gente se anestesia da dor, da vida, a gente se priva de muita coisa e acha que as coisas vão se resolver sem se enfrentar. E tem as pessoas que estão nessa batalha junto com a gente, por exemplo, 6.500 pessoas que estão tentando decifrar esse grande mistério da espiritualidade, né? Qual caminho vocês acham que vai acabar vencendo? O caminho difícil da espiritualidade ou o caminho mais fácil da anestesia, da dor e da dormência ou da autoescravidão? Então, o caminho da espiritualidade não é difícil. Ele é lógico. Na verdade, ele é intuitivo. O que eu percebo hoje é que as pessoas não confiam nelas o suficiente para entenderem isso. Então elas delegam, sabe? Realmente, eu estou com uma dor de estômago, eu vou tomar para passar a minha dor de estômago. Mas eu não penso que eu estou com dor de estômago, porque eu estou ansioso, porque eu comi o que eu não deveria. Então, a falta de autopercepção e de autoconfiança é que faz com que a gente procure o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é o que vai levar você mais longe. Você pega o atalho, você pode se perder grandemente, né? Mas a humanidade, ela está sendo treinada pelo mais fácil. ChatGPT. Para que eu vou estudar se ele faz a minha lição? Eu conheço um palestrante e falo, bem, eu não faço, eu falo, faça palestra de tal coisa, ele sai o PowerPoint pronto. Eu falei, mas e o teu direito autoral? Onde você entra? Não tenho tempo para isso não. Entendeu? Então, a tecnologia, vamos chamar assim, porque existe tecnologia também nas subliminares que fazem você desacreditar de você mesmo, né? Isso é tecnologia. É tecnologia trevosa, mas é tecnologia. E a gente sempre tende a achar que os trevosos não têm conhecimento. Eles têm muito conhecimento. Tem gênios lá. Como tem gênios do lado da luz, tem gênios do lado da escuridão também, né? Então, implanta em você uma ideia de menos-valia.
implanta em você uma ideia de imediatismo. E o ser humano hoje está extremamente imediatista. A Margarete fala que eu fico com o dedinho no computador. Ele é lento. O computador está lento, o telefone está lento. Eu quero rápido, eu quero para ontem. Só que esse quero para ontem que você está fazendo no celular passa a ser um método de vida. Tudo é lento. Tá tudo... Eu quero para ontem, eu quero curar ontem. Mas você fez o que para você se curar? Né? Porque a doença, ela vem do espírito. O corpo é o mata-borrão da alma. Então, você não tem que se preocupar com o finalmente, você tem que pensar na origem disso. E nós estamos por demais superficiais, a gente não sabe quem é, a gente compra qualquer peixe que se venda, né? E aí você se perde, você não acha, Marga? Eu acho que a cultura ocidental, lógico, tem um monte de benefícios, porque trouxe a ciência, trouxe tecnologia, trouxe muita coisa. Mas também trouxe a pressa. E trouxe uma outra coisa que eu acho muito perigosa. Nós não sabemos sentir dor. Perfeito. Nós não sabemos sentir desprazer. Então, o ocidental, ele vive achando que ele tem que o tempo inteiro ter prazer. O tempo inteiro ele não pode sentir um desgosto. Enquanto que o oriental já pensa de uma maneira diferente. Não é que eu vou viver a minha vida em desprazer, mas que eu tenho que entender que para eu, por exemplo, ter um corpo forte, eu tenho que passar por muita dor fazendo exercício físico. Então, quando eu faço exercício, eu saio acabada dos exercícios, morrendo de dor, Faz religiosamente, né? Muscular. Porque minha filha é judia de mim. A Raíssa é que ela faz funcional comigo e ela me judia. Ela fala, mãe, para de reclamar. Né? Por quê? Ela falou, a dor faz parte de um processo de você melhorar o seu condicionamento físico. Então, quando nós temos, em prol de um futuro que a gente quer alcançar algo, a gente conseguir adiar prazeres imediatos. Então, para eu passar numa faculdade, eu tenho que parar e estudar uma coisa chata que eu não gosto, mas que faz parte de um processo. Então, nós precisamos aprender o valor disso para que a gente possa ser menos, né, anestesiado. Então, eu procuro anestesia para tudo. Hoje, na droga, você procura na bebida, nos vícios em geral, no sexo, na comida. Nós vamos procurar tirar esse desprazer de alguma maneira. E as pessoas não estão percebendo que é isso. Por que não? Por que eu não posso adiar o que eu tenho vontade para que eu consiga algo melhor no futuro? Foi assim que eu consegui fazer minha faculdade, foi assim que eu consegui fazer minha pós e etc, não é? Se tornar uma pessoa incrível. Você pode juntar, ela é uma pessoa incrível. Você junta os ingredientes de um bolo maravilhoso. Junte e faça tudo. Não põe no forno. Você pode comer a massa crua? Não, entendeu? Então, a gente não está tendo tempo para esperar o cozimento. Tudo tem que ser sedimentado, fermentado, para dar certo. Você sabe, meninos, não é difícil a gente evoluir. As pessoas fazem isso, ser muito secreto, muito difícil, e não é. Na verdade, se você souber o caminho, é tão mais prazeroso você estar num lugar superior, como se fosse um andar, vamos colocar a expansão da consciência nisso. Quando a gente está no térreo de um prédio, é muito doloroso, porque você não enxerga o horizonte. No máximo você vê o prédio que está na sua frente, do outro lado da rua. Você não enxerga nada, você não vê futuro, você não vê condições, e aquele esforço, e aquele trabalho. Tem até um mito que a gente chama de Sísifo, e esse mito é mais ou menos o nosso dia a dia. Então, Sísifo, ele era meio sacana com os deuses e os deuses ficaram bravos com ele, deram um castigo eterno. Ele tinha que, num morro, pegar uma pedra gigante, super pesada e rolar essa pedra até o final do morro. No final do dia, quando chegava com a pedra lá em cima, ele soltava a pedra e a pedra descia rolando. E no dia seguinte ele tinha que fazer a mesma coisa. Isso parece a gente, nesse nível de desespero, de anestesia, né, de
Querer evitar o desprazer, no fundo a gente sente muito mais desprazer o tempo todo. Quando a gente expande e parte para o primeiro andar desse prédio, começa a ser menos doloroso, fica mais fácil. Você até tem os problemas, mas você fala, ok, vamos levar. Quanto mais você expande a sua consciência, menos você sofre. Os problemas continuam, normalmente até aumentam, mas você tem condição de lidar com aquele problema de maneira muito mais simples. Então, se a gente sabe o caminho do despertar, porque isso a gente chama de despertar, a gente não vai precisar se anestesiar. Tem gente que quer pular, né? Do térreo para o 20º andar. Então, eu tomo uma droga psicodélica, pum! Saltei lá para o 20º andar. Nossa, que mundo lindo, cara, viajei. Ele volta e entra numa depressão profunda. É verdade. Porque a consciência não dá saltos. Ela precisa galgar esses passos para que a gente chegue em níveis muito mais tranquilos. Então, você acha que a irmã Dulce não tinha problema na vida dela? Só tinha. Ela tinha dia que ela tinha 3 milhões em boleto para pagar do hospital que ela criou. A baixinha, ela era porreta. Criou um hospital. E 3 milhões, o que eu vou fazer? Pode deixar. Esse é o problema para nós? Problemaço. Ela ia até a Câmara lá, não sei se era dos deputados, dos vereadores, não me lembro. Sentava lá e falou, quero falar com fulano. Fulano não vai atender a senhora não, tá muito ocupado. Tem problema, eu sento aqui. Uma hora ele vai sair. E a hora que saía, o político, ela falava, pode assinar o cheque. Tem 3 milhões para pagar no meu hospital, você vai me dar. Então, assim, problemas grandes, mas a mente dela era forte o suficiente para ela lidar com esses problemas. Então, isso é expansão de consciência. É você ter paz, apesar de existir uma guerra em volta de você. O diabo, os demônios, nomes como Asmodeu, Belzebu, Lúcifer, Satanás, Mefistófeles, todos esses termos evocam profundas divisões culturais no mundo moderno. Dependendo das crenças religiosas, ideológicas, estéticas ou científicas de quem os menciona, podem significar absolutamente nada, serem vistas como abstrações poéticas, fenômenos psicológicos, personagens fictícios ou até mesmo forças sobrenaturais reais, como anjos caídos e arquitetos incansáveis da perdição humana. As linhas que separam esses diferentes significados são tão antigas e profundas que, paradoxalmente, tendem a passar despercebidas. Quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o Planalto estava consagrado a demônios, algumas pessoas entenderam como uma metáfora, enquanto outras visualizaram algo literal, talvez uma cena sombria de um filme B. A amplitude desses termos cria uma ilusão de compreensão mútua que, por ser falsa, também é perigosa. O que alguns consideram como um mero floreio retórico pode ser interpretado por outros como uma séria denúncia e um chamado à ação. Aqueles que não levam a sério a realidade sobrenatural do diabo e dos demônios tendem a subestimar o poder motivador e manipulador que a crença pode exercer sobre os outros, especialmente em uma época em que uma parcela significativa da sociedade se deixa envolver por interpretações reducionistas e literalistas de suas mitologias favoritas. Os impactos disso podem ser tanto coletivos quanto individuais. A relação entre as forças do mal e o panteão afro-brasileiro é evidente em obras como o livro Orixás, Caboclos e Guias, de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Em trechos destacados, ele afirma: pessoas bem-intencionadas e religiosas passam anos acreditando nos poderes dos orixás e pretos velhos, mas nunca estão satisfeitas. O diabo que orquestra tudo isso enganar a humanidade. Por meio de rituais e oferendas, ele leva as pessoas a se tornarem escravas das forças infernais, pagando um alto preço por pequenos favores.
Macedo adota um tom conciliatório em sua obra, embora condescendente ao se referir aos praticantes de Umbanda e Candomblé como irmãos desviados, não como inimigos. No entanto, essa identificação, aliada à crença literal em demônios, tem consequências trágicas, contribuindo para o aumento da violência e da intolerância religiosa no país. Um efeito menos óbvio, mas igualmente impactante, é o que o psicólogo britânico Christopher N. Lloyd chamou de reducionismo espiritual em um artigo de 2021. Aqui, problemas emocionais e psiquiátricos são interpretados como malefícios espirituais causados por demônios, levando à estigmatização dos que sofrem. A crença de que problemas mentais são causados por demônios, pecados ou maldições na família é comum em muitas comunidades cristãs evangélicas, escreve Lloyd, referindo-se a estudos que mostram que de 30% a 40% dos fiéis evangélicos relatam interações negativas com suas igrejas devido a questões mentais, como rejeição pela igreja, ensinamentos de que problemas mentais são causados exclusivamente por demônios e a crença de que são resultado de pecado pessoal.